Minha gente, com esse estoque baixo de sangue, vocês devem ter visto matérias no Brasil inteiro. Pessoas que por restrições da própria Covid que acometeram esses doadores, ou enfim, por N razões. O fato é que há uma grande preocupação agora quanto ao estoque baixo de sangue nos hospitais e também, claro, nos hemonúcleos, que são os locais apropriados para coletar o sangue, não é? Bom, o nosso aqui é Araraquara. Atenção, doadores de Matão, por favor, se vocês puderem, ajudem, porque o estoque está baixo e são eles lá que alimentam, ou melhor, que mantém o estoque do hospital nosso aqui, dos outros da região inteira. Então, o Hemonúcleo de Araraquara está pedindo a doação, por favor, de sangue. Mantenham regularidade nisso. E outra doação nova agora, que é mais recente, mas que é muito interessante, desta vez das pessoas que tiveram Covid. Porque estas pessoas podem doar e do sangue eles vão extrair o plasma para fazer aquele tratamento das matérias contra, enfim, com outros doentes, conforme matérias que já fizemos com o Dr. Durante, diretor lá do Hospital de Araraquara, com a secretária Eliana Naim, já fiz esses dias também, e já está começando a aplicar. A gente precisa ampliar essa rede de atendimento também nessa parte de combate aí com essa utilização do plasma. E é sobre esses dois assuntos que eu vou conversar agora, exatamente com o médico hematologista responsável técnico pelo nosso hemonúcleo aqui da região, sediado em Araraquara, Dr. Reinaldo Bonfá. Dr. Reinaldo, bom dia. Bom dia. Quais são as razões para essa baixa nos estoques de sangue desta vez, doutor? A gente tem tido um consumo grande e, em função das restrições da pandemia, de distanciamento, a gente também tem limitado um pouco os atendimentos. E então a dificuldade, assim, tem pessoas que estão com medo de doar e não aparecem. Então são uma soma de fatores aí que vão interferir nessa dificuldade. Porque a pessoa que passou por Covid ou essa pessoa não pode ser doador. Então você elimina, pelo que sei, não pode. Elimina mais, cria um dificultador maior ainda, né, doutor? Exatamente. Ela pode doar para plasma convalescente, né? Um mês depois que teve a doença. No caso do plasma... Se ela teve alguma doença infecciosa, não. No caso, até mesmo do aproveitamento do plasma, e nesse caso alguém deve doar a pessoa que já teve, mas mesmo assim depois de um mês, é isso? Isso. Porque a gente, embora a regra seja de no mínimo 14 dias, a gente aumentou para um mês para mais segurança, tanto do doador como do receptor, né? Tem alguns pontos do processo do Covid que ainda estão nebulosos, vamos dizer assim. Então a gente optou por aumentar um pouquinho para um mês essa distância. Mas do ponto de vista geral, é importante que as pessoas doem exatamente para a gente conseguir ajudar as pessoas que adquiriram Covid recente. Porque dentro desse plasma tem um anticorpo que vai ajudar a diminuir a carga viral. É quase como se a pessoa que está recebendo plasma recebesse 2 doses da vacina, nessa proporção, mais ou menos? É o que a gente chama de vacinação passiva, né? Quer dizer, você está dando o anticorpo já pronto. Entendi. Na vacina, normalmente, você dá um estímulo e o paciente produz o anticorpo. Entendi. Aqui nós estamos dando o anticorpo pronto, mas é importante que seja usado no máximo até o 5º dia de sintomas, e o ideal é até o 4º dia. Entendi. Então, esse é um dos empecilhos do resultado do tratamento. Se você usar depois do 5º dia, não adianta. Não adianta mais, vai né? acrescentar nada dos Os trabalhos já mostraram isso claramente. Às vezes, doutor Reinaldo, a gente faz perguntas as mais simples, mais singelas, mais óbvias. E às vezes, quem sabe a resposta, eu também sei a resposta da pergunta que eu vou fazer agora para o senhor. Mas quem sabe a resposta, às vezes, mas o repórter faz uma pergunta tão singela assim, mas não é, gente. Tem gente que às vezes não sabe e você tem que começar meio do zero do assunto para todo mundo entender. A entrevista tem que ser aproveitada por todo mundo. Então, vou perguntar porque muita gente pode estar dizendo assim, mas é para doar sangue
Opa, doar plasma. Gente, eu queria que você explicasse. O plasma, o que vem a ser no caso? O plasma é aquela porção que, uma vez que o sangue fica depositado, é uma porção amarela que contém as proteínas e, consequentemente, os anticorpos. Mas esse sangue de quem doou para a Covid, plasma convalescente, a parte vermelha do sangue também pode ser usada. A gente usa para transfusão normalmente. Né? Agora que... Então, tá vendo? Vocês estão então vendo? a gente pode ver e mesmo que a pessoa não tenha a quantidade de anticorpos, porque ao doar, a gente faz uma dosagem desses anticorpos contra a Covid para ver se a pessoa serve como doador de plasma convalescente. Olha, aí, tá vendo? Eu fiz uma pergunta singela, porque estava aqui defendendo as pessoas mais humildes que não sabiam o que é plasma. Pronto, mas eu sei que a maioria sabe, mas muita gente não sabia. E dessa pergunta singela, olha que resposta que a gente conseguiu. Quer dizer que extraído o plasma, aquele sangue, a parte vermelha, poderá ser usada em transfusões, aí, em cirurgias e tudo? Absolutamente normal. Olha lá. E se a dosagem de anticorpo do doador for insuficiente, a gente usa o plasma normalmente, sem problema nenhum. Porque aí alguém vai dizer, mas é lógico, rapaz, como você não sabia? Bom, sinceramente eu não sabia, e vou dizer uma coisa, e muitos estavam pensando assim, doutor Reinaldo, mas se tirou de uma pessoa que teve Covid, e aí aproveita o plasma, e depois ainda aproveita outro sangue em outra pessoa que não está com Covid, aí a pessoa pode perguntar, mas esse sangue aí não vai trazer problema de Covid para mim? Ou para quem receber a parte vermelha? Não, o Covid ele não tem essa transmissão sanguínea, a transmissão dele é aérea, né? Então, isso é característica dos vírus, que ele é um parente distante do influenza, etc. E tal. Então, ele tem essa característica de ser transmissão puramente aérea. Entenderam? Então não é pelo sangue. Ah, você achou que eu fiz uma pergunta meio boba? Ó quanta coisa aprendemos depois de uma pergunta singela do que é plasma, né? Ó o que nós extraímos da entrevista aí de aprendizado do Dr. Reinaldo. Doutor, e hoje já tem mais ou menos números de quantas dosagens de plasma já se conseguiu aí? A gente está usando o plasma produzido na Unesp, lá no Hemonúcleo Regional de Araraquara, e o plasma doado pelo Instituto Butantan, que é o mesmo que produz a Coronavac. E pelo jeito daqui em breve estar produzindo a Butanvac, né, que é a vacina do Butantan, que é uma outra tipo de vacina um pouco diferente. Então a gente já conseguiu um número razoável de pacientes tratados dessa forma, com bons resultados. A gente tem conseguido diminuir as internações, diminuir as complicações. É lógico que é um tratamento auxiliar. Sim. Está dentro de uma gama de outros tratamentos importantes e de outras medidas importantes que têm que ser tomadas dependendo de cada caso. Nós temos usado aqui em pacientes acima de 40 anos com comorbidades ou acima de 60 anos. Nossa, doutor, para essas pessoas aí o quanto isso é bom, né? Exatamente. Os mais vulneráveis. Para essas exatamente são grupo de riscos, os pacientes que tendem a complicar mais, nós temos conseguido resultados bastante interessantes. Se isso se ampliar aí, isso só será possível ser feito em Araraquara, porque aí que está o hemonúcleo, a gente pode sonhar um dia, por exemplo, uma cidade como Matão ter a aplicação desse plasma. Não, esse plasma ele pode ser produzido em mandado à distância, ele fica congelado e pode ser usado por bastante tempo. É uma das linhas de pesquisa, inclusive da universidade aqui, de Araraquara, é quanto tempo esse plasma fica viável para plasma convalescente, por quanto tempo esses anticorpos se mantêm. Vocês já conseguiram do congelado no plasma. Vocês já conseguiram alguma impressão até essa altura quanto a isso? Não, ainda não temos um número suficiente de casos para dar essa resposta. Tá, mas eu digo assim, um hospital como o nosso e de outras cidades não teriam qualquer impossibilidade de aplicar?
a gente tem usado o plasma mais recente, né? Tem conseguido, como esse plasma, com certeza, por um mês congelado, ele não perde a validade. E a pessoa que... quer saber se depois de um ano, essas coisas, se ele ainda tem validade. Mas até as vacinas a gente não sabe direito ainda, né? A validade, né? Temos ainda umas respostas a obter. Né? É verdade. Doutor, e aí a pessoa que recebe tem alguma reação, alguma coisa, não? É muito raro, né? A reação a plasma na prática é muito raro. Sempre pode ter uma alergia, alguma reação, né? Mas em termos de risco pro paciente, para o receptor, vamos dizer assim, é muito baixo. Gente, vamos lembrar bem que nós estamos falando nesse momento, e todas as perguntas aí anteriores se referem à doação pelas pessoas que tiveram Covid. Um mês depois, elas podem doar esse sangue, que vai ser aproveitado conforme as perguntas e respostas do Dr. Reinaldo. Mas também há necessidade do sangue das pessoas que são doadoras que não têm Covid, porque o banco de sangue está precisando também desse sangue, porque a coisa escasseou por lá, né, doutor? Vamos falar que são duas frentes de necessidades aí, no caso. Sem dúvida, nós temos as cirurgias estão retomando, nós temos o tratamento oncológico que nunca parou e nem deveria ter parado mesmo. Então, alguns pacientes, pelo contrário, estão até chegando mais graves porque não procuraram tratamento, ficaram em casa e chegam mais graves das suas doenças. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma demanda bastante importante e lembrar sempre que o sangue, não existe sangue artificial. O único jeito de se conseguir melhorar o transporte de oxigênio, que é uma função extremamente nobre do sangue, é com transfusão de sangue. Então, tem certas horas que é o único tratamento que o paciente tem. E tem que ser humano. Como não tem artificial, tem que ser humano. Se não tiver doador, quem sofre são os próprios familiares. Nossos familiares podem vir a sofrer em relação a isso. Perfeitamente. Doutor, bem rapidamente para a gente encerrar, os dias e horários de funcionamento do Hemonúcleo? O Hemonúcleo está funcionando por agendamento, né? Das 7 a meio-dia, todo dia de segunda a sexta. É só ligar para 3301-6102. Atenção, matonenses que queiram doar sangue, o nosso Hemonúcleo é esse mesmo que aí tem como responsável técnico o Dr. Reinaldo, que está falando com a gente. Vocês precisam agendar pelo telefone. Repete, doutor. 3301-6102. Esse telefone também funciona como WhatsApp, apesar de não ser um número de celular. Celular, ele é WhatsApp. E funciona como WhatsApp, você pode agendar pelo WhatsApp desse número. Perfeito. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Foi muito proveitosa, principalmente porque a gente aprendeu o beabá dessa história toda de promover a defesa das pessoas, principalmente as que têm comorbidades, a partir da aplicação de plasma, que é tudo muito novo e a gente que é leigo está aprendendo aí com vocês. E isso foi possível, mais uma vez, graças à sua gentileza, doutor Reinaldo. Bom dia, muito obrigado, viu? Até logo, obrigado a vocês. Sempre é uma boa oportunidade de conversar com vocês. Um grande abraço.